E Uhum, tem outro ponto também, Floriano, que é importante a gente colocar, é que nessa corrida, né, nessa transição que a gente está vivendo, outra coisa importante é olhar a situação geográfica de cada país. Né? uhum, Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. O uhum. Brasil é um país tropical, tem território enorme. Né? Então, a gente aqui, a gente tem multiplicidade de fontes para caramba. A gente pode gerar com eólica, com solar, com gás, com hidrelétrica, uma série de outras fontes. A Alemanha, pegar outro país, a Alemanha tem um território, sei lá, um vigésimo do Brasil, talvez até menos. Né? A Alemanha não tem sol 24 horas por dia, venta menos, os espaços estão mais adensados. Então, quando você fala assim, eólico offshore, né? Botar torres eólicas no mar. Na Alemanha isso faz sentido. No Brasil talvez menos, porque a gente tem terra abundante. Né? Hidrogênio verde. Talvez na Alemanha faça sentido ter hidrogênio verde. Talvez no Brasil não faça. A gente tem etanol, carro elétrico. Talvez no Brasil o carro elétrico faça menos sentido do que na China. Né? Em Beijing, por exemplo, se não tiver carro elétrico, as pessoas não conseguem respirar nas cidades, né? Dada a quantidade de particulados no ar que tem. Em São Paulo aqui é diferente, porque o Brasil é uma potência quando fala de biocombustíveis, que é o etanol. Então, a gente quando olha essas tecnologias, ela tem que ser olhada constantemente para onde ela vai ser aplicada. Né? Então, talvez não tenha sentido a gente pensar em ter, num curto espaço de tempo, carro elétrico na Índia. Até porque eles não têm nem infraestrutura de eletricidade suficiente para ter carro elétrico. Então, lá talvez o carro a combustão vai continuar. Mas será que o carro a combustão lá não pode ser etanol? Talvez. A Índia tem um clima parecido com o Brasil. A gente não pode importar, né, exportar nossa tecnologia de etanol para a Índia. Inclusive, isso está sendo pensado. Então, a análise é um pouco mais complexa do que só uma corrida de tecnologias. Ela é uma corrida de tecnologias somada, né, indo de encontro à realidade de cada país. Eu vou tive um insight aqui, você me corrija se eu estiver equivocado. Então a gente poderia dividir os países do mundo por grupos que tenham matrizes energéticas exploráveis parecidas. Ou seja, países que tenham um território grande. Então, todas as possibilidades que surgirem de captura de energia em grande área de território, meio que com muitas aspas vazio, talvez o Brasil se encaixaria. Quem tem muita possibilidade de receber sol, tem alguns países que vão se encaixar, outros não. Então, meio que vai, com muitas aspas, formar times e que vão investir em energia. Vamos supor que os Estados Unidos vai ter um investimento para buscar energia renovável para eles muito mais alto do que Gana, por exemplo, muito mais alto do que o Brasil, por exemplo. Só que se os Estados Unidos descobre alguma energia para o país dele, porque querendo ou não, a gente é um pouco parecido com os Estados Unidos, assim, geograficamente, então se alguma inovação surgir nos Estados Unidos para resolver o problema deles, a gente pode depois importar aquilo lá que provavelmente a gente vai pagar uma fração do preço, do custo de todo o desenvolvimento da tecnologia, e a gente não vai precisar investir todo esse CAPEX, todo esse P&D que eles vão investir para conseguir descobrir essa inovação. Então, se a Olha, gente... sem dúvida, sem dúvida. Até porque isso já é realidade hoje, né? Onde é que inventaram o iPhone? Onde inventaram os próprios carros elétricos? É uma realidade hoje. Tecnologia, by the way, isso é na minha opinião, um erro, né, da industrialização brasileira de achar que a gente tem que fazer tudo aqui no Brasil, né? Se você olhar o iPhone, eu acho legal pra caramba, né? Design em Califórnia, assemble em Taiwan, né? Ou na China. Então, o cara o cara usa a globalização para isso. A tecnologia ela é exportável. Mas eu acho que dessa sua pergunta tem um outro fator que é importante, que não é só a geografia, né? É o fator populacional e de IDH, né? E de renda. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A renda da Alemanha, se a gente pegar países, é diferente da renda da Nigéria, né? É diferente da renda de um país africano. Aí uma coisa, o Brasil, a renda brasileira é diferente da renda dos Estados Unidos. Então, soluções de energia caras, né, que a Alemanha pode ter, não funciona para a Nigéria, porque a Nigéria não tem condição de pagar. Isso é um pouco o que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, até um contrassenso. E para você ter uma ideia, o Brasil ele tem a segunda tarifa de energia mais cara do mundo, só perde para a Alemanha. Só que o Brasil não tem renda, talvez, por isso que a conta de energia representa um valor muito mais alto, um percentual muito mais alto na renda dos brasileiros. Por isso que a energia aqui vira crise política. Aumenta a energia, as pessoas não conseguem pagar, né? Nossa energia é muito cara. Então, se você pensar
que no país, na África, no continente africano, por exemplo, 600 milhões de pessoas não têm energia, não têm luz. A África é um continente às escuras. É uma coisa muito triste. Então, se você pensar que tecnologias desenvolvidas na Alemanha, nos Estados Unidos, não importa onde seja, mas que sejam caras, não vai atender ao continente africano. Então, esse continente africano ainda vai olhar o quê? O fator preço somente. Não vai olhar, ele não está preocupado com ESG, com clima. Né? Então, a desigualdade mundial ela é muito abrupta, muito grande. Né? Esse para mim, também é um dos grandes desafios que o Acordo de Paris e as metas de 2050 têm que responder. Né? Como é que você consegue igualar, né, um sujeito que mora na Nigéria, ou que mora em Gana, ou que mora em outro país africano, né, com um sujeito que mora em Munique, né, que mora em Londres. Né? Então, a necessidade de energia dessas pessoas é muito diferente.